Você acha que conhece seus próprios olhos? Pense novamente. Neste exato momento, enquanto você vê estas imagens, seus olhos estão realizando milagres que a ciência ainda se esforça para compreender completamente. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem descobrir os segredos extraordinários que carregam bem na frente do rosto. Prepare-se para ter sua mente explodida, porque o que você está prestes a descobrir vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre a visão humana. Esqueça tudo o que te ensinaram na escola sobre como os olhos funcionam. A verdade é muito mais estranha, fascinante e até mesmo perturbadora do que você imagina. Seus olhos guardam segredos que vão desde truques neurológicos impressionantes até revelações íntimas sobre suas emoções mais profundas. Cada piscar, cada movimento, cada dilatação da pupila conta uma história que seu cérebro processa sem que você tenha a menor ideia do que está acontecendo. Aqui está a realidade chocante. Você tem vivido em uma ilusão visual sofisticada criada pelo seu próprio cérebro, e hoje isso vai mudar para sempre. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que seus olhos são simultaneamente mais limitados e mais poderosos do que qualquer tecnologia que já inventamos. Prepare-se para ver o mundo com olhos completamente novos, porque uma vez que você souber essas verdades sobre sua visão, nunca mais vai olhar para o espelho da mesma forma. Imagine descobrir que neste exato momento, enquanto seus olhos captam essas cenas, a imagem que chega ao fundo do seu olho está completamente de cabeça para baixo. Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que acontece dentro do seu corpo a cada segundo. A córnea e o cristalino dos seus olhos funcionam como uma lente natural que inverte tudo que você vê, criando uma projeção invertida na retina. É como se você estivesse usando óculos que viram o mundo de ponta cabeça. Só que isso acontece naturalmente desde o dia em que você nasceu. Agora vem a parte mais impressionante. Seu cérebro é tão inteligente que corrige essa inversão automaticamente, sem que você perceba. Nos primeiros meses de vida, o cérebro de um bebê aprende a decodificar essas imagens invertidas e as transforma na visão normal que conhecemos. É como ter um software interno que roda 24 horas por dia, processando milhões de informações visuais e ajustando tudo para que você veja o mundo do jeito certo. Essa correção é tão perfeita que você nunca suspeita que existe, e funciona de forma tão eficiente que nem mesmo a dilatação da pupila em diferentes condições de luz interfere nesse processo. O mais fascinante é que alguns experimentos já comprovaram essa capacidade incrível do nosso cérebro. Pesquisadores fizeram voluntários usarem óculos especiais que invertiam a visão por várias semanas. E sabe o que aconteceu? Depois de alguns dias, o cérebro se adaptou novamente e as pessoas começaram a ver normalmente, mesmo com os óculos invertidos. Quando tiravam os óculos, precisavam de mais alguns dias para o cérebro se reajustar. Isso mostra como nosso sistema visual é flexível e como a parceria entre olhos e cérebro vai muito além do que imaginamos. E essa é apenas a primeira de muitas surpresas que seus olhos guardam. Aqui está um fato que vai mexer com tudo que você acreditava sobre o desenvolvimento do corpo humano. Seus olhos são praticamente do mesmo tamanho desde o dia em que você nasceu. Enquanto você cresceu, seus braços se alongaram, suas pernas se estenderam, seu cérebro se desenvolveu e todo o resto do seu corpo se transformou. Seus olhos permaneceram quase inalterados. Um bebê recém-nascido já possui olhos com cerca de 16,5 milímetros de diâmetro, e um adulto tem aproximadamente 24 milímetros, um crescimento mínimo comparado ao resto do corpo. É por isso que bebês têm aqueles olhos enormes e expressivos que nos encantam tanto. Realmente, eles são gigantes em relação ao corpo. Essa característica única explica muita coisa sobre nossa percepção e desenvolvimento. Quando você vê fotos antigas suas, especialmente da infância, repare como seus olhos parecem ter a mesma presença de hoje, enquanto todo o resto mudou drasticamente. Isso acontece porque a estrutura básica do olho, incluindo a córnea, a íris e a pupila, já nasce praticamente formada e funcional. O que realmente se desenvolve ao longo dos anos é a capacidade do cérebro de processar as informações visuais, criando conexões neurais mais sofisticadas que nos permitem ver com maior precisão e compreensão. Esse fenômeno também revela por que problemas de visão muitas vezes se manifestam cedo na vida. Como os olhos já estão quase no tamanho final desde o nascimento, qualquer irregularidade na forma ou função se torna aparente rapidamente. É diferente de outros órgãos que têm tempo para se ajustar durante o crescimento. Por exemplo, uma criança que nasce com miopia já tem essa condição estruturalmente definida, mesmo que só perceba quando começa a ter dificuldades para enxergar o quadro na escola. E falando em estruturas que nos surpreendem, existe uma parte específica dos seus olhos que guarda um segredo ainda mais impressionante sobre como seu corpo funciona. Prepare-se para descobrir algo que vai mudar completamente sua visão sobre como o corpo humano funciona. Existe uma parte dos seus olhos que é a única estrutura do seu organismo que não recebe sangue diretamente.
Estamos falando da córnea, aquela janela transparente na frente dos seus olhos, enquanto cada milímetro do seu corpo é irrigado por uma rede complexa de vasos sanguíneos que levam oxigênio e nutrientes. A córnea desenvolveu uma estratégia completamente diferente para sobreviver. Ela obtém seus nutrientes através do humor aquoso, o líquido que fica atrás dela e das lágrimas que banham sua superfície externa, como se fosse uma ilha autossuficiente no meio do oceano do seu corpo. Essa característica única não é um acaso da natureza, é pura genialidade evolutiva. Se a córnea tivesse vasos sanguíneos como o resto do corpo, você não conseguiria enxergar direito, porque esses vasos bloqueariam e distorceriam a passagem da luz até sua retina. Imagine tentar ver através de uma janela cheia de fios vermelhos. Seria impossível ter uma visão clara. Por isso, a córnea sacrificou o suprimento sanguíneo direto em favor da transparência total. Ela literalmente escolheu ser transparente para que você pudesse ver o mundo, e seu cérebro processa essas informações visuais com uma precisão incrível. Por isso também que a córnea cicatriza mais devagar que outras partes do corpo. Sem sangue direto, o processo de regeneração é mais lento e delicado. Essa descoberta nos faz refletir sobre como cada parte do nosso corpo tem uma função específica e adaptações únicas. A córnea é como um soldado que abriu mão de sua própria proteção para cumprir uma missão maior, garantir que você veja o mundo com clareza. E quando você entende isso, começa a valorizar ainda mais o milagre que é a visão humana. Mas espere até descobrir que mesmo com toda essa perfeição, seus olhos têm um defeito que você carrega desde sempre e nunca percebeu. Aqui vai uma revelação que pode abalar suas certezas. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, existe uma área em cada um dos seus olhos, onde você simplesmente não consegue ver nada. Isso mesmo, você tem um ponto cego natural em cada olho e seu cérebro é tão esperto que você nunca percebeu isso. Esse ponto fica localizado exatamente onde o nervo óptico se conecta à retina, criando uma pequena zona morta na sua visão. Como ter um buraco invisível no seu campo visual, mas que permanece completamente imperceptível no dia a dia. A pupila continua funcionando normalmente, a luz entra pelos seus olhos, mas nesse pontinho específico, simplesmente não há receptores para captar a imagem. O mais impressionante é como seu cérebro lida com essa falha do sistema. Ele literalmente inventa o que deveria estar nesse espaço vazio, preenchendo a lacuna com informações baseadas no que está ao redor. É como se você tivesse um editor de imagens interno trabalhando em tempo real, corrigindo automaticamente qualquer imperfeição na sua visão. Quando você olha para uma parede branca, por exemplo, seu cérebro simplesmente assume que o ponto cego também deve ser branco e preenche essa área. Essa capacidade de adivinhar e completar informações visuais é tão sofisticada que funciona perfeitamente, mesmo quando você está dirigindo, lendo ou fazendo qualquer atividade que exige precisão visual. Quer fazer um teste simples? Para comprovar isso, feche o olho esquerdo, olhe fixamente para um ponto à sua frente com o olho direito e lentamente mova um objeto, como uma caneta, da direita para a esquerda, mantendo-o na altura dos seus olhos. Em determinado momento, o objeto vai simplesmente desaparecer por alguns segundos antes de reaparecer. Esse é o seu ponto cego em ação. É fascinante perceber que vivemos com essa limitação a toda a nossa vida sem nunca suspeitar dela. E se você acha que isso já é surpreendente, espere até descobrir que nem todas as pessoas veem as cores da mesma forma que você. Prepare-se para questionar tudo o que você acreditava sobre a realidade. A cor que você chama de azul pode ser completamente diferente do azul que seu amigo vê. Isso acontece porque a percepção de cores varia drasticamente de pessoa para pessoa, e algumas pessoas literalmente enxergam um mundo muito mais colorido do que o resto de nós. Enquanto a maioria das pessoas possui 3 tipos de células receptoras de cor, os famosos cones, existem indivíduos raros, principalmente mulheres, que nascem com 4 tipos diferentes dessas células. Elas são chamadas de tetracromatas e conseguem distinguir cerca de 100 milhões de cores diferentes, enquanto nós, meros mortais, vemos apenas 10 milhões. É como se elas tivessem uma versão premium dos olhos, com acesso a um espectro de cores que nem conseguimos imaginar. Essa diferença na percepção visual vai muito além de uma simples curiosidade científica. Ela revela como cada cérebro processa as informações que chegam através dos olhos de forma única. Imagine uma tetracromata olhando para um pôr do sol, onde você vê gradações de laranja e vermelho. Ela pode estar vendo dezenas de nuances que você nem sonha que existem. É como se ela tivesse acesso a um filtro especial do Instagram que revela camadas ocultas da realidade. Além disso, existe o fenômeno do daltonismo, que afeta principalmente homens e faz com que certas cores sejam percebidas de forma diferente. Um daltônico pode olhar para um semáforo e ver tons completamente distintos do que você vê, mas seu cérebro compensa essa diferença criando estratégias alternativas para
para navegar pelo mundo. O mais fascinante é que isso nos faz questionar: qual é a cor real das coisas? Se cada pessoa vê as cores de forma ligeiramente diferente, e algumas veem muito mais cores do que outras, então a realidade que percebemos através dos nossos olhos é muito mais subjetiva do que imaginamos. Aquela discussão sobre se o vestido era azul e preto ou branco e dourado que viralizou na internet, ela foi apenas a ponta do iceberg de como nossa visão pode ser diferente. E por falar em diferenças surpreendentes, você sabia que existe um movimento do seu corpo que é mais rápido do que qualquer reflexo que você possa imaginar? Você provavelmente nunca parou para pensar nisso, mas neste exato momento, seus olhos estão executando o movimento muscular mais veloz de todo o seu corpo. O simples ato de piscar acontece em apenas 100 a 150 milissegundos. Isso é 3 vezes mais rápido que um espirro e mais veloz que qualquer outro reflexo muscular que você possui. Para ter uma noção dessa velocidade impressionante, enquanto você ouve esta frase, já piscou pelo menos 2 ou 3 vezes sem nem perceber. Esse movimento ultra rápido não é coincidência. Ele precisa ser assim para proteger seus preciosos olhos de qualquer ameaça, podendo ser um inseto, um cisco ou até mesmo o vento forte, mantendo sua visão sempre clara e protegida. O que torna esse reflexo ainda mais impressionante é sua precisão milimétrica. Quando você pisca, as pálpebras se fecham com força suficiente para criar uma barreira protetora, mas com delicadeza para não machucar os olhos ou interferir na dilatação natural da pupila. É como ter um sistema de segurança automático que funciona 24 horas por dia, protegendo uma das partes mais sensíveis do seu corpo. Além da proteção, cada piscada espalha lágrimas uniformemente pela superfície dos olhos, mantendo-os hidratados e limpos. Seu cérebro coordena tudo isso sem que você precise pensar em nada. É pura eficiência evolutiva em ação, garantindo que você continue vendo o mundo com clareza total. Aqui está um dado que vai te surpreender. Você pisca entre 15 a 20 vezes por minuto, o que significa cerca de 28.800 piscadas todos os dias. Se cada piscada dura 0,1 segundo, você passa aproximadamente 48 minutos do seu dia com os olhos fechados apenas piscando. É quase uma hora inteira que seu cérebro apaga do seu campo de visão. Mas você nunca percebe essas microinterrupções porque elas acontecem de forma tão coordenada e rápida. E se você acha que a velocidade das piscadas é impressionante, espere até descobrir que cada um dos seus olhos possui uma característica mais única que sua própria impressão digital. Você sempre soube que suas impressões digitais são únicas, mas prepare-se para descobrir algo ainda mais impressionante. Enquanto uma impressão digital tem cerca de 40 características distintivas, a íris possui mais de 200 pontos únicos de identificação. Isso significa que a probabilidade de 2 pessoas terem íris idênticas é de 1 em 10 trilhões. Uma chance tão pequena que é praticamente impossível. Cada fibra, cada linha, cada pequena variação de cor na sua íris forma um padrão tão individual quanto sua personalidade. E nem mesmo gêmeos idênticos compartilham o mesmo desenho ocular. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é que esse padrão se forma completamente antes do nascimento e permanece inalterado por toda a vida. Enquanto seu corpo cresce, envelhece e se transforma. Enquanto a pupila se dilata e contrai conforme a luz, a íris mantém seu padrão original intacto, como se você carregasse uma assinatura cósmica nos seus olhos desde antes de dar o primeiro respiro. Por isso, a tecnologia de reconhecimento de íris é considerada uma das formas mais seguras de identificação biométrica do mundo, muito mais precisa que senhas, cartões ou até mesmo impressões digitais. Bancos, aeroportos e sistemas de alta segurança já usam essa tecnologia, porque sabem que seus olhos são literalmente impossíveis de falsificar. Essa unicidade da íris revela algo profundo sobre como somos verdadeiramente únicos no universo. Quando você olha nos olhos de alguém, está literalmente vendo algo que nunca existiu antes e nunca existirá novamente. Cada pessoa carrega nos olhos uma obra de arte irrepetível, criada pela natureza com uma precisão que nenhuma tecnologia humana consegue replicar. É como se o universo tivesse assinado cada um de nós com uma marca registrada exclusiva, gravada para sempre na parte mais expressiva do nosso rosto. E por falar em características únicas dos olhos, você sabia que mesmo quando você acha que está olhando fixamente para algo, seus olhos estão fazendo algo completamente diferente? Aqui está uma verdade que vai virar sua percepção de cabeça para baixo. Mesmo quando você jura que está olhando fixamente para algo, seus olhos estão se movendo constantemente. Esses movimentos microscópicos, chamados de microsacadas, acontecem cerca de 3 vezes por segundo e são tão pequenos que você nunca os percebe conscientemente. É como se seus olhos fossem câmeras ultramodernas, com estabilização de imagem automática, fazendo ajustes constantes para manter a visão nítida. Sem esses movimentos imperceptíveis, sua visão simplesmente desapareceria. O cérebro pararia de processar a imagem e você ficaria temporariamente cego, mesmo com os olhos abertos e funcionando perfeitamente. Essa dança constante dos seus olhos serve a um propósito muito específico: evitar que as células da retina se acostumem
acostumem com a mesma imagem. Quando um receptor visual fica exposto à mesma informação por muito tempo, ele simplesmente para de enviar sinais para o cérebro. É como se ele desligasse por fadiga. As microsacadas garantem que diferentes células da retina sejam constantemente estimuladas, mantendo a imagem sempre fresca para o seu cérebro processar. É por isso que quando você tenta olhar fixamente para uma estrela no céu noturno, ela parece piscar ou desaparecer momentaneamente. Seus olhos estão fazendo esses microajustes que fazem a estrela sair e voltar para o seu campo de visão central. Além das microsacadas, seus olhos fazem movimentos maiores chamados sacadas, quando você muda o foco de um objeto para outro. Esses movimentos são tão rápidos, até 900 graus por segundo, que seu cérebro literalmente desliga a visão durante esses saltos para evitar que você veja um borrão confuso. É como se você tivesse um editor interno que corta as cenas de transição, mostrando apenas os momentos de foco nítido. Essa coordenação perfeita entre olhos e cérebro acontece milhares de vezes por dia, criando a ilusão de uma visão contínua e estável. E já que estamos falando de coisas que você vê, mas nunca entendeu direito, vamos esclarecer aquele mistério das coisinhas que ficam flutuando na sua visão. Finalmente chegou a hora de resolver um dos maiores mistérios da sua vida. Aquelas coisinhas estranhas que ficam flutuando no seu campo de visão, especialmente quando você olha para o céu azul ou uma parede branca, elas parecem pequenos vermes transparentes, pontos escuros ou fios que dançam pelos seus olhos. E quando você tenta focar nelas, elas simplesmente fogem do seu olhar. Essas são as famosas moscas volantes. E não, você não está ficando louco. Praticamente todo mundo as tem. Elas são pequenos fragmentos de proteína, ou células, que ficam flutuando no humor vítreo, aquele gel transparente que preenche o interior dos seus olhos. É como ter pequenos detritos flutuando num aquário cristalino dentro do seu corpo. O que você está vendo, na verdade, são as sombras desses fragmentos sendo projetadas na sua retina. Imagine o humor vítreo como um projetor de cinema gigante dentro do seu olho. Quando a luz passa através dele e encontra esses pequenos obstáculos, eles criam sombras que seu cérebro interpreta como objetos flutuantes. Por isso elas parecem se mover quando você move os olhos, porque estão literalmente flutuando no líquido interno. A pupila regula a quantidade de luz que entra, mas não consegue filtrar essas sombras internas. Fascinante pensar que você está literalmente vendo o interior dos seus próprios olhos, observando pequenos fragmentos da sua própria biologia em ação. Na maioria dos casos, essas moscas volantes são completamente normais e inofensivas. São apenas sinais de que seus olhos estão envelhecendo naturalmente, como cabelos grisalhos para a visão. Com o tempo, o humor vítreo vai se tornando menos gelatinoso e mais líquido, permitindo que esses fragmentos se movam mais livremente. Algumas pessoas aprendem a ignorá-las completamente, enquanto outras ficam fascinadas observando essa vida microscópica nos seus próprios olhos. É como ter um aquário particular que só você pode ver. E por falar em coisas que só você pode ver através dos seus olhos, existe um fenômeno ainda mais íntimo e revelador que acontece com suas pupilas. Prepare-se para descobrir que seus olhos são verdadeiros delatores das suas emoções mais íntimas, pensamentos e até mesmo a atração que você sente por outras pessoas. Você sempre soube que a pupila se dilata no escuro e se contrai na luz, mas o que poucos sabem é que ela também reage intensamente às suas emoções. Quando você vê algo que desperta seu interesse, excitação ou desejo, suas pupilas se dilatam automaticamente. É como se seus olhos literalmente se abrissem para absorver mais daquela experiência. Isso acontece porque o sistema nervoso simpático, responsável pelas reações de luta ou fuga, também controla a dilatação da pupila, conectando diretamente seus olhos ao seu estado emocional mais profundo. Essa reação pupilar é tão confiável que psicólogos e pesquisadores a usam como um detector de mentiras natural. Quando alguém está mentindo, nervoso ou excitado, as pupilas tendem a se dilatar mais do que o normal, revelando o que realmente está acontecendo no cérebro da pessoa. É por isso que jogadores profissionais de pôquer às vezes usam óculos escuros. Não é só estilo, é estratégia. Eles sabem que os olhos podem entregar suas reações emocionais antes mesmo que tenham consciência delas. Da mesma forma, quando você sente atração por alguém, suas pupilas se dilatam involuntariamente. E o interessante é que pupilas dilatadas também tornam uma pessoa mais atraente aos olhos dos outros. É um ciclo de atração que acontece, completamente fora da nossa consciência. O mais fascinante é que esse fenômeno funciona em ambas as direções. Não só suas emoções afetam suas pupilas, mas ver pupilas dilatadas em outras pessoas também desperta reações emocionais em você. É como se existisse uma linguagem secreta sendo falada através dos olhos. Uma comunicação não verbal que acontece no nível mais primitivo do nosso cérebro. Quando você olha nos olhos de alguém e sente uma conexão inexplicável, parte dessa magia pode estar relacionada à sincronização inconsciente das dilatações pupilares. Seus olhos estão constantemente enviando e recebendo sinais emocionais e seu cérebro consciente nem percebe, criando uma rede de comunicação silenciosa que influencia profundamente como você se relaciona com o mundo e com as pessoas ao seu redor. E aí, sua mente já explodiu completamente? Depois de descobrir
descobrir esses 10 segredos extraordinários sobre seus olhos, tenho certeza de que você nunca mais vai olhar no espelho da mesma forma. Pense só, neste exato momento, enquanto você processa essas informações, seus olhos estão invertendo imagens, fazendo micromovimentos imperceptíveis, preenchendo pontos cegos e revelando suas emoções através da dilatação das pupilas. É como descobrir que você tem superpoderes que sempre estiveram ali, escondidos bem na sua cara. O mais incrível de tudo isso é perceber que cada pessoa ao seu redor carrega esses mesmos milagres biológicos. Quando você olha nos olhos de alguém, está literalmente observando uma das criações mais sofisticadas do universo em ação. Aquelas íris únicas mais exclusivas que impressões digitais. Aquelas pupilas que se dilatam revelando emoções secretas. Aqueles movimentos microscópicos que garantem uma visão perfeita. Tudo isso acontecendo simultaneamente em bilhões de pessoas ao redor do mundo. É de arrepiar quando você para pensar na complexidade e perfeição desse sistema. Qual desses fatos mais te impressionou? Foi descobrir que você vê de cabeça para baixo? Ou talvez, saber que suas pupilas entregam suas emoções mais íntimas? Deixa aí nos comentários qual revelação mais mexeu com você. E se esse vídeo abriu seus olhos para os mistérios do corpo humano, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e família, tenho certeza de que eles vão ficar tão chocados quanto você ficou. Até o próximo vídeo e lembre, seus olhos são muito mais extraordinários do que você jamais imaginou.